Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, funcionários, servidores desta casa, maranhenses. Senhores deputados, Adriano, desculpe. Senhores deputados, só para que nós prestemos atenção na fala do orador que está na tribuna. Subo hoje a esta tribuna para discutir o projeto de lei de número 202/2016. Mais um projeto de lei da reforma tributária e fiscal do governador Flávio Dino. Mais um projeto de lei que chega a esta casa de forma sorrateira, sem discussão, sem uma análise prévia, sem a prestação de informações necessárias por parte dos seus secretários. Aliás, é muito difícil que um secretário do governo venha até esta casa. Esse é o governo comunista e autoritário que está aí, que não tem diálogo, que não é republicano, apesar do governador ter falado aqui para todos nós deputados, em uma mensagem governamental, abrindo os nossos serviços, nossos trabalhos, que ele ia ter um governo, ia fazer um governo republicano, que a qualquer momento que um secretário a qualquer momento que nós, deputados, solicitássemos a vinda de um secretário, que ele estaria à disposição, que ele ia tratar tanto deputado de oposição, quanto de situação, quanto de dependência, todos de forma igualitária, que o Maranhão estava mudando e que ele era essa mudança e que tudo ia mudar nesta casa. Mas mudou. Mudou sim, deputado César Pires. Mudou para muito pior. E muito pior mesmo. Porque, como mesmo afirmou o secretário Marcelo, secretário que eu tenho grande respeito, secretário de Fazenda, no release que foi enviado para toda a imprensa e que hoje de manhã acordo com alguns jornais alinhados ao governo do Estado, e li a fala do secretário Marcelo, que disse o seguinte, que o governo do Maranhão está apenas ajustando, alinhando os impostos, porque os impostos do Maranhão eram abaixo dos impostos dos outros estados. Muito bem, eu fico estarrecido, porque até pouco tempo atrás o Maranhão era um estado pobre, era um estado lascado, era um estado que não tinha governo, era um estado que era terra de ninguém, e hoje nós vemos aí o próprio secretário da Fazenda, em release oficial do governo do estado, dizendo que tínhamos o menor imposto, que tínhamos uma economia e uma máquina governamental enxuta, e agora ele está dizendo que precisa fazer isso. Que argumento mais bobo, que argumento mais infantil. Eu nunca vi um negócio desse. Sinceramente, eu acho que não tem mais nada o que falar e fala uma bobagem dessa. Mas entrando no mérito desse projeto, eu acho que não restou dúvida alguma, depois do pronunciamento do deputado Eduardo Braide, que o projeto é inconstitucional. Esse projeto é plenamente inconstitucional. Isso aí já foi dito aqui, já foi explanado, todos nós podemos saber, ler e analisar esse projeto. Não sei como passou na CCJ, mas, como vários projetos que aqui tramitam, de repente tem dois pesos e duas medidas, não sei. Não quero fazer nenhum tipo de crítica objetiva, mas que esse projeto é inconstitucional, isso eu não tenho dúvida alguma. Queria entrar no mérito desse projeto, no que diz respeito a essa maldade que o governador Flávio Dino está fazendo com a população. Não é que seja o contribuinte, eu acho que a palavra não é correta quando diz que é o pagador de imposto, o contribuinte. Não é nada disso, porque esse projeto aqui, de número 202/2016, ele trata de aplicação de multas e juros sobre dívidas de naturezas não tributáveis. Não tributáveis. Não é o contribuinte, é o cidadão comum, é você que está aí e que paga, que vai começar a pagar multas e juros daqueles boletos que você está apertado. Nós vivemos numa crise econômica, todos nós sabemos disso, todos nós sabemos que quando a coisa aperta, a gente precisa ter uma flexibilidade de negociar, de conversar, de dialogar, coisa que esse governo não faz. Então, apesar do governo estar endurecendo a negociação, como foi relatado pelo deputado Eduardo Braide, ele está apertando de forma muito pouco humana, vamos dizer assim, aquele contribuinte que deve
de natureza não tributária. E aí eu quero dizer que a gente fica muito na tecnicidade, e aí aquele internauta, aquela pessoa que está nos vendo aqui na galeria, ou o cidadão comum pela televisão, não sabe o que é essas dívidas de natureza não tributárias. E aqui eu trouxe um relato do que são essas dívidas. Essas dívidas são os créditos decorrentes da administração trabalhista, créditos decorrentes da utilização do patrimônio, como os fóruns, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, dos créditos decorrentes de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações, como os créditos rurais. Aí, mais uma vez, o Flávio Dino, governador, perseguindo, como eu disse anteriormente, perseguindo mais uma vez aquele agricultor rural que está lá, que representa 70% da economia do nosso Maranhão, que é aquele agricultor rural, aquele pequeno agricultor rural. Esse aperto aqui contra a população também atinge os créditos de FGTS do trabalhador que está apertado, que está sendo demitido, porque o governador Flávio Dino só sabe aumentar impostos. E aumento de impostos, senhores e senhoras deputadas, é uma questão séria, porque não atinge só aquele consumidor final, que logo mais nós vamos discutir sobre a questão do aumento de energia elétrica. Agora, em outra ocasião, nós vamos discutir sobre esse absurdo. Mas não é só você que paga aquela energia elétrica mais cara, o combustível mais caro, mas também é aquele empresário que emprega e que precisa repassar aquele valor, o valor da produção, do custo da produção, para o seu produto final. E vivemos numa crise econômica. E essa crise econômica, ela faz com que, muitas vezes, o empresário, o comerciante, o microempreendedor, ele não possa transmitir e passar esses impostos para o produto. E o que acontece? Ele aperta, ele pode quebrar e ele pode, consequentemente, e terá, consequentemente, de demitir, aumentando ainda mais o desemprego. Isso é uma questão séria. Nós estamos agora vivendo um momento complicado na nossa economia do Maranhão. Para finalizar, da economia do Maranhão. Nós não podemos deixar que passe mais uma medida desse pacote absurdo que o governo do Estado está fazendo. Só para concluir, senhor presidente, eu gostaria, porque isso é importante aqui de falar, eu quero só relatar os projetos dessa mini-reforma que estão chegando aqui de forma fatiada nesta casa. Eles são a Lei 10.522, que estabelece multa de mora de 0,33% por dia de atraso no débito de ICMS, a Lei 10.489, a Lei 10.356, a Lei 3.329, e assim como outras 10 leis que nós aprovamos nessa casa que fazem parte desse pacote silencioso e de forma atropelada que está passando nessa casa. O meu tempo acabou, eu vou retornar para discutir outros projetos dessa natureza e trarei novamente esse documento para relatar um por um os projetos de lei que passaram nessa casa e que nós aprovamos, deputados, e que estão atrapalhando e dificultando a economia do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.